este aspecto porque a série de desastres, de lutas enormes, de incompreensões, de abusos estão por toda parte. Atos de manifesta agressividade estão por aí, atingindo a nós todos, não somente aos nossos irmãos reeducandos, mas a todos indistintamente, como por exemplo os sequestros de crianças. Todos esses acidentes somados formam uma lista imensa de experiências dolorosas para nós, as criaturas humanas. E nesta hora precisa a doutrina espírita nos ajuda a compreender que a morte não existe, que a reencarnação está aí, que nós podemos ter muitos erros, mas que vamos ter oportunidade da restauração necessária. Não sabemos lidar com a máquina hoje, pois podemos mesmo perder a existência em nossas organizações por abuso no manejo das mesmas, por inconsequência nossa, mas vamos ter outras vidas, vamos reencarnar, pois a misericórdia divina é inesgotável. A nossa esperança não deve esmorecer nunca, porque a doutrina espírita é uma doutrina de otimismo. Ela nos traz a visão da vida eterna. Ainda agora, recebendo uma mensagem de nosso Emmanuel, ele passou uma frase assim: "Haja que houver à noite, ninguém prende a alvorada." Quanta esperança e quanta beleza nesta frase! Nós que estamos vendo tantos filhos, tantos parentes mortos repentinamente nas estradas, tantos deles internados na toxicomania, às vezes em processos irreversíveis durante a vida física, e no entanto não estamos sem esperança, porque temos Deus, a imortalidade. Ele nos criou para sermos imortais e a doutrina espírita nos amplia a crença, nos dá uma nova visão do Cristo, o nosso amigo eterno. Nenhum de nós está excluído do esquema de Deus. Não haverá morte para ninguém, nós todos vivemos e viveremos sempre. Dentro desta vida infinita podemos encontrar recursos para encontrar ou reencontrar a felicidade, e o Espiritismo nos traz essa bênção. Eu não quero dizer que outras religiões sejam inferiores. Todos os caminhos de Deus são grandes porque todos eles atingem essa meta. Mas, nesta hora de progresso tecnológico, em contradição com as nossas dificuldades emocionais, a doutrina espírita é realmente um grande conforto de Jesus à humanidade. Visita a Casa de Detenção de São Paulo, em janeiro de 1976. FW, qual é a verdade desta vida? Há algum tempo, um espírito amigo, aliás, um trovador de renome, ao referir-se à verdade, me disse que ela se parece a um espelho do céu que se quebrou ao tocar na terra, em inúmeros fragmentos. Cada um de nós possui um pequeno pedaço desse espelho simbólico, com o qual pode observar a própria imagem, aperfeiçoando-a sempre. Julho de 1977, FW, e sobre o Esperanto, que aqui poderia dizer-nos com vistas ao futuro da humanidade. Penso com os benfeitores da vida maior que o Esperanto será o idioma universal do futuro para entendimento mais claro entre as nações da Terra, sem que se perca, em cada povo, o tesouro linguístico no qual se lhe preserva a união. Julho de 1977. 27. Religião é aspecto fundamental do Espiritismo. Geraldo Lemos Neto, Chico, qual o mais importante aspecto da doutrina espírita? O de religião, o de filosofia ou o de ciência? O espírito de Emmanuel costuma nos dizer que a coisa mais importante que cada um de nós poderá fazer na vida é seguir o mandamento cristão que nos aconselha a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Segundo Emmanuel, tudo o mais é mera interpretação da verdade. Desta forma, não temos dúvida ao crermos ser o aspecto religioso da doutrina espírita o seu ângulo fundamental. Muito nobre é a filosofia, mas em verdade a filosofia nada mais faz do que muita conversa. Muito nobre o esforço científico, mas em verdade é mesmo a ciência que inventou a vacina, construiu a bomba atômica. Então, devemos reconhecer que todos nós, os seres humanos, trazemos dentro de nós um alto grau de periculosidade e, até hoje,
A única força no mundo capaz de frear estes impulsos de periculosidade humana é, sem sombra de dúvida, a religião. Outubro de 1981. MN. Os centros espíritas sofrem sempre uma diversificação de funções, conforme sua especialização. De um modo geral, como deve ser estruturado o serviço de uma casa espírita? Estamos certos de que instituições que estabelecem diretrizes, tão exatas quanto possível, para atividades espíritas é uma necessidade devemos prestigiar, igualmente, o quanto possível, as instituições que já existem. Isso, no entanto, não nos dá a ideia de que todos os grupos devam fazer o mesmo que outro, porquanto cada núcleo espírita se caracteriza por funções especiais. E essa diversificação é compreensível, porque sendo a casa espírita um instituto de instrução e socorro, cada agrupamento ministrará aos necessitados os benefícios que se lhe façam possível. Acreditamos que toda contribuição espírita apresenta não apenas finalidades culturais, mas também terapêuticas do ponto de vista da saúde do espírito, o que impele cada núcleo doutrinário a trabalho característico. Lulho de 1981. WAC, com referência aos espíritas e ao espiritismo, o que Chico mais enfatiza, ou mais menciona ou mais lamenta. Cabe, lamenta as polêmicas infindáveis, lamenta a falta de compreensão do verdadeiro espírito da doutrina, lamenta a desunião nos grupos, enfatiza a necessidade do estudo, da difusão do livro, do amor à causa. Chico é uma pessoa muito bem informada sobre o movimento espírita. Enganam-se aqueles que pensam que ele não sabe o que acontece. Lê jornais e revistas espíritas, comenta os artigos, valoriza o trabalho dos companheiros que militam na nossa imprensa, dos que imprimem mensagens e as distribuem. Faz questão de referir-se, sempre, à presença de Jesus no Espiritismo, com o que, infelizmente, muitos confrades não concordam. Afirma, categoricamente, que se tirarmos Jesus do Espiritismo não fica nada, além de uma filosofia como tantas que existem no mundo, mas fadadas, cedo ou tarde, ao esquecimento. Fala que quem vai ao centro espírita, como no caso do grupo espírita da prece, não vai atrás da ciência ou da filosofia, mas da religião. Tem as suas opiniões próprias sobre temas polêmicos, mas silencia, por respeito aos companheiros que pensam de modo diferente para não provocar divisões ainda maiores. Agosto de 1989. 28. Conselho Espírita Internacional, SEI. MN, você poderia dizer algo sobre o Conselho Espírita Internacional fundado em novembro de 1992? No Congresso Mundial de Madrid? É uma iniciativa das mais respeitáveis. Ele visa a congregação de todos aqueles que abraçam a doutrina espírita para continuar aquilo que Kardec nos deu como fonte inicial. Quanto ao Congresso, não podemos falar que ele tem somente valores teóricos. Não, eles todos têm muito valor, todos deixam marcas naqueles que tiveram a iniciativa e neles tomaram parte. Eu me lembro de um grau Celsius Congresso Internacional Espírita. Foi em Barcelona, em 1988, e Amália Domingos Soler foi a secretária. Barcelona era a terra dela. Por muito tempo, a doutrina sofreu uma espécie de contenção, agora voltou com o mesmo vigor. E o Conselho Espírita Internacional é uma prova disso. E por que ressurge, assim, com essa força? Porque o Espiritismo encerra as verdades fundamentais da vida. Tudo aquilo que não for verdade vai acabando, mas o que é verdade permanece. Podemos estar certos disso. De que valeu a queima dos livros em Barcelona? O edito inquisitorial não adiantou nada. Talvez até o bispo esteja reencarnado agora. Ele é filho de Deus e está tratando de nos ajudar. Fevereiro de 1993. Gugu Liberato afirmou que Chico foi o grande ausente do Congresso Mundial de Espiritismo que se realizou de 1 a 5 de outubro de 1995 em Brasília.
O médium não pôde estar presente, mas foi lembrado por uma homenagem especial no estande da Folha Espírita, com um painel contendo a relação das 392 obras recebidas pelo médium até o presente, e também com um livreto em espanhol, inglês e português, contendo a mesma relação de obras e uma entrevista exclusiva concedida a Fernando Or, quando ele completou 50 anos de mediunidade. Há muito não estou mais na cúpula dos companheiros que resolveram realizar este congresso. Admiro e respeito com meus melhores sentimentos a iniciativa de todos que se reuniram e acredito que se trata de uma evolução importante da cultura espírita no Brasil e no mundo. A realidade é que o congresso ocorre em uma época onde a velhice do corpo me derrubou e não me possibilita participar. Recebi o convite da Federação Espírita Brasileira e fiz questão de respondê-lo atestando meu estado físico. Quantos aos espíritos, eles são de parecer que o congresso é da maior importância para a consolidação dos princípios espíritas no Brasil e no mundo, e que estamos diante de um grande acontecimento. Eles entendem esse acontecimento como um encontro que acontece em seu tempo certo. MN Novembro de 1995. 29. Respeito a todas as religiões. MN, em julho, o Brasil estará recepcionando o Papa. Como é que você está vendo essa visita? Alguns amigos têm feito a nós outros essa mesma pergunta e nós somos levados a repetir a nossa conceituação do assunto. Do ponto de vista religioso, entendemos que o Brasil cristão até agora ainda não recebeu uma visita assim tão importante, tão expressivamente simbólica para a nossa unificação cristã em termos de paz. Creio que nós, os cristãos das diversas interpretações do Evangelho, devemos estar unidos para receber o Sumo Pontífice, como se recebe um pai espiritual, com toda a reverência, com todo o acatamento que ele merece. Mesmo porque o Papa agora em visita ao Brasil, tem sido, em todos os momentos de sua atuação, um verdadeiro apóstolo da paz. Na condição de espíritas cristãos, devemos nos regozijar com nossos irmãos católicos por essa honra que o Brasil vai receber, com a bênção de Deus, no próximo mês de julho. Todos nós esperamos esse evento com grande júbilo e com grande respeito, na personalidade do nosso queridíssimo visitante. Junho de 1980. 50. Chico, qual a sua impressão do encontro com Sua Excelência Reverendíssima, o Senhor Arcebispo de Uberaba, Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, na TV desta cidade? Sempre consagrei o máximo respeito e entranhado carinho por Sua Excelência, Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, nosso muito amado Senhor Arcebispo de Uberaba, e encontrá-lo pessoalmente foi uma elevada honra para mim. Minha veneração por ele aumentou profundamente ao encontrá-lo em pessoa e a presença dele foi para mim uma bênção de Deus. Lavoura e Comércio, Jornal de Uberaba, maio de 1975. 30. Religiões que prometem ajuda imediata. FW, a que atribui o fato de grande parte da população brasileira seguir duas religiões. Nas grandes capitais, a maioria das pessoas declara-se tradicionalmente pertencente a essa ou aquela igreja, mas na hora da dor e da adversidade, muitos vão em busca do pai de santo ou do caboclo incorporado que lhes afirma: vou dar um jeito no seu problema. Ante os problemas do imediatismo na Terra, ser-nos-á realmente difícil pensar em nossos irmãos da coletividade humana por pessoas capazes de aguardar uma solução mais segura às questões que as preocupam quando algum ingrediente de facilidade possa surgir de perto, quase que exigindo a adesão da criatura necessitada, para que a tranquilidade transitória venha a favorecê-la. Isso é claramente humano. Aliás, não será de desprezar o concurso que alguém nos oferte em benefício de nossa paz, quando a aflição muitas vezes dramatizada ou exagerada nos colha de assalto. Entretanto, as leis da vida não se alteram para ninguém. Uma ferida em nós pode talvez encontrar um paliativo que a obscureça, dando-nos a impressão da cura,
Mas chega sempre o momento em que verificamos, às vezes tardiamente, que essa ferida, supostamente um mal, era justamente o bem de que necessitávamos para evitar sofrimento maior. Janeiro de 1977. Gugu, como os espíritos explicam o crescimento das chamadas doutrinas evangélicas e pentecostais? Cada um tem liberdade para manifestar seus pensamentos e estender suas ideias. Sempre existirão aventureiros. E eles terão sempre em sua mira aqueles que trabalham. Somos um conjunto de corações que precisa estar atento às nossas tradições. Não digo tradição no sentido do comodismo, mas no sentido de grandeza, progresso objetivo, pensamentos positivos e realmente voltados para o bem do próximo. Isso tudo é pensamento dos espíritos amigos. Devemos cultivar nossas orações não como uma obrigação mas como uma homenagem singela a Deus, que nos deu um mundo tão lindo. Eu olho as plantas por esta minha janela e fico perguntando por que elas são tão verdes e tão floridas. Vejo nesta simplicidade o melhor lugar para se orar e falar com Deus. Para que frequentar igrejas sombrias quando o caminho da alma é aquele onde se adora a Deus e se ama o próximo? Aí está a estrada que devemos percorrer. Um dia alguém veio me dizer que em determinada cidade uma igreja havia sido destruída. Não quis saber qual era a cidade, mas disse: cada igreja que se fecha dá a chance de abertura de 5 sanatórios. Não posso discutir sobre essas igrejas porque elas se dividiram. Mas acho que Jesus ainda é nosso maior ponto de chegada, nosso ponto central de atenção. Não compreendo a divisão da fé. Acho que o cristianismo é uno e sua divisão é incompreensível. Aquilo que não compreendo não falo. Outubro de 1995. 31. China, Índia, Japão. FW, como explica que a milenar China, com seus quase 1 bilhão de habitantes, até hoje permaneça praticamente impermeável ao cristianismo, ao espiritualismo? Os espíritos amigos nos afirmam que mesmo em nossos climas culturais de povos cristãos, todos ainda estamos caminhando gradativamente para o encontro integral com Cristo pela vivência de seus ensinos. A nossa transformação, à luz do Evangelho, é vagarosa, e todos, em quase 2 milênios com as lições de Jesus, somos por ele tolerados e esperados em matéria de aplicação. Diz nosso Emmanuel que muitos outros povos estão igualmente sendo por ele esperados e tolerados em matéria de crença e conhecimento. Outubro de 76. FW, como se explicaria então que o neo-hinduísmo, após tantos milênios e profetas iluminados, conserve a crença regressiva de que um espírito mau pode regredir, renascendo no corpo de um animal? A violência não consta dos estatutos divinos. As leis do amor que dirigem o universo respeitam a caminhada espiritual de comunidades e indivíduos, nas concepções que façam da vida ou do progresso da vida, desde que não se façam motivo de perturbação ou perseguição, de uns para com os outros. Outubro de 1976. FW, Chico. Os antigos e os atuais conflitos entre muçulmanos e cristãos têm algo que ver, ou conduzirão afinal ao triunfo da verdade. As guerras sempre existiram no campo dos homens, não só alinhando muçulmanos contra cristãos, mas igualmente entre povos cristãos na Europa e entre comunidades formadas no cristianismo do Ocidente. Parece que esses conflitos são peculiares ao estágio evolutivo em que nos achamos. No entanto, terminarão, um dia, com a vitória da paz e do amor na humanidade, então voltada para o trabalho de altas conquistas espirituais, nos planos superiores da vida. Novembro de 1976. FW, por volta dos séculos XV e XVI o cristianismo ascendeu e pouco depois declinou no Japão. Um estudo sociopsicológico pretendeu concluir que a razão principal da opção dos orientais pelos ritos shintoísta e budista foi que, para eles, a figura do Cristo simboliza a fraqueza,
por ter sido Jesus crucificado. Como vê essa pesquisa sociopsicológica? Caro Fernando, acreditamos que o assunto não pode surpreender, porquanto, até hoje, o povo israelita, não obstante a grandeza que o caracteriza, de modo geral, não aceita o Cristo, na condição de enviado divino, justamente em face da crucificação, por ele aceita, como testemunho de amor à humanidade. Compreendamos isso. Por enquanto, as comunidades sumamente interessadas no poder humano não conseguiriam, apesar de respeitáveis, entender um líder que se deixasse sacrificar a fim de fortalecer os sentimentos de amor e de humildade, serviço ao próximo e esquecimento de nós mesmos pelo bem dos outros, os únicos, aliás, que nos garantem a paz e a felicidade no relacionamento comum. Novembro de 1976. FW, na Alemanha, um esposo matou a mulher porque esta, pertencendo a uma seita religiosa que proíbe assistir televisão, não deixava ligar o aparelho. Nos Estados Unidos da América, uma auxiliar de enfermagem abandonou esposa e 5 filhos internando-se na África a pretexto de ter sido inspirada pelo Espírito Santo para tratar de tuberculosos naquela região. O que lhe ocorre dizer sobre o que se poderia chamar de neurose em forma de religião que ataca certas pessoas, induzindo-as a fanatismos a pretexto de fazer o bem? Evidentemente, nós todos encontraremos no tempo as consequências de nossas próprias atitudes e ações, fazendo e refazendo, iluminando ou complicando os nossos próprios destinos. Junho de 1977. 32. Ninguém existe sem fé. FW, de acordo com tua fé é que receberás. Mateus 9:29. Diante das inelutáveis dificuldades da vida, qual a melhor forma de proceder para as pessoas que se dizem de pouco ou nenhuma fé? Cremos que ninguém existe sem fé. Os nossos amigos materialistas poderão negar a existência de Deus ou a presença do mundo espiritual, mas para serem dignos e respeitáveis são compelidos a conservar a fé na força da justiça que nos traçam as leis de equilíbrio e respeito recíproco pelas quais, segundo as leis de Deus, cada um de nós receberá o resultado das próprias ações, independentemente de nossos critérios religiosos ou filosóficos. Junho de 1977. Sexta parte. Sexo e responsabilidade. Energia sexual. 33. Desgaste e sustento. Como interpretam os espíritos amigos a função do sexo? Devemos ao sexo o bendito nome de mãe. Devemos ao sexo a formação do tesouro do lar. O sexo é sagrado em seu valor intrínseco. Se há algo que pode desprimorar o sexo, nasce de nós e não das leis divinas. Devemos honrar os nossos compromissos de natureza sexual com todas as forças da nossa alma, mesmo porque através do sexo efetuamos a continuidade da espécie no mundo. Mas, através dele recebemos também forças dinâmicas que podem sustentar a nossa vida espiritual e física para a execução de nosso trabalho sobre a Terra. Basta que saibamos fazer a transmutação da força sexual em nossas ligações afetivas uns com os outros, mesmo sem contato sexual, para encontrarmos sempre o amor, porque o amor é a lei da vida. Mas, se soubermos transmutar a energia sexual em serviço, trabalho, organização, realização, sublimação, encontraremos sempre no amor com base mesmo no sexo não vivido a força espiritual mais profunda da vida para garantir a nossa euforia orgânica e mental sobre a Terra. Julho de 1974. FW, Chico, você concorda que o sexo é um dos principais problemas da evolução? E a sedução, como encará-la? Sendo o sexo uma força criativa, eu diria que quem não tem problemas de sexo está doente. Somos seres sexuados. Esta é uma realidade humana. Aquele que nada sente neste sentido, no mínimo está com os centros genésicos oclusos. Não somos anjos e, se o fôssemos, nosso lugar não seria aqui.
Saibamos porém que os anjos não são ingênuos. Eles passaram por tudo. Frequentemente os espíritos orientadores nos esclarecem que devemos evitar a promiscuidade. Isso é importante. Não se deve usar um corpo usado por outrem, assim como não se mora em duas casas concomitantemente. Conscientizemo-nos, também, de que o problema da sedução irresponsável, egoística, é muito grave, de vez que contraímos séria dívida com a pessoa seduzida. Tem ocorrido casos de sedutores assassinados por suas vítimas que chegam no além na condição de verdadeiros assassinos. Assassino de si mesmo, pois que, irresponsavelmente, provocou o próprio fim. Nunca nos cabe o direito de saquear ou dilapidar a vida do próximo. Cada um pode e deve administrar o próprio corpo como melhor lhe parece. Devemos contudo discernir o que nos convém daquilo que representa a semeadura amarga. Agosto de 1976. 34. Monogamia e felicidade real. F.W., na quarta surata do Alcorão, a que trata das mulheres, Maomé afirma textualmente: se temerdes ser injustos para com as órfãs, podereis desposar 2, 3 ou 4 mulheres das que vos aprouver, entre outros siquem. O conflito da filosofia maometana com os preceitos monogâmicos cristãos e com os 10 mandamentos é evidente. Qual teria sido a fonte de inspiração de Maomé e quais as prováveis derivações morais de tais preceitos? Estamos certos que Maomé, não obstante a veneração que lhe tributamos, terá sido intérprete humano de revelações que, em determinada percentagem, deveria contar com as ideias e concepções adotadas por ele mesmo, na posição de homem. Realmente a palavra do profeta estava sendo dirigida a milhões de concidadãos dele próprio, que jazeriam vinculados a costumes e tradição que os seguidores do Cristo não esposavam. Esse ponto de vista é natural, tendo em conta que os preceitos religiosos surgiam sem os órgãos de comunicação do mundo moderno. Surgidos os princípios, estes permaneciam e permanecem estanques por muito tempo. Por isso mesmo, nos estágios atuais de comportamento humano, a monogamia ganha terreno cada vez mais, mesmo entre os povos de vanguarda em que o islamismo se fez o sistema de religião ideal. E conquanto a chamada liberação dos sexos esteja hoje lançado raízes perigosas de conotação com a delinquência, cremos firmemente que o sistema monogâmico nas vivências humanas, em matéria de ligação sexual, é o regime autêntico de amor e paz em que se consolidará a felicidade das criaturas. Outubro de 1976. M.N. Chico. O Espiritismo afirma que a monogamia é o processo ideal e mesmo natural, capaz de dar ao homem e à mulher euforia e felicidade mais efetivas e duradouras. Sabemos, no entanto, que as distorções evolutivas ampliaram largamente o uso indiscriminado do sexo e a poligamia continua acentuada em nossa época. Muitos estudiosos veem esse uso indiscriminado e mesmo abusivo das energias sexuais como normal e que não se deve conter a livre manifestação desses impulsos. Como você vê o problema da contenção? Em matéria de contenção de suas próprias forças sexuais ou criativas, o homem ou a mulher ainda não possui a medida de resistência capaz de alertá-los sobre o uso adequado dessas forças. Compreendendo assim, eu creio que cada pessoa administra o seu corpo conforme os compromissos que assume com o parceiro ou a parceira da sua vida afetiva, ou, então, conforme melhor lhes pareça nas leis que lhes regem a própria consciência. Novembro de 1982. M.N. A liberação da mulher e do sexo de um modo geral parece nos estar a reclamar uma reestruturação de conceito. Tenho notado, por exemplo, um certo cansaço ou mesmo depressão em algumas jovens que têm se utilizado indiscriminadamente do sexo, em um processo que elas denominam de liberação. Como você vê esse fato? Acreditamos que a vida afetiva na atualidade do mundo adquiriu aspectos inteiramente novos, nos setores dos costumes e tradições. O sexo, secularmente trancado em condicionamentos rigorosos,
foi trazido à tona através de experiências múltiplas sem a devida preparação do ambiente coletivo. Isso naturalmente gera, não só no Brasil, mas em muitos outros países, determinadas inovações que não são as melhores em matéria de relacionamento. Dizemos assim porque a prática sexual envolve problemas de responsabilidade dos parceiros que não se pode nem se deve desconhecer. Criada só aquela perturbação entre os que se interligam nesse campo, eis-nos à frente de lesões afetivas e consequências imprevisíveis, na pessoa que se reconhece prejudicada em seus patrimônios sentimentais. Daí nascem, a nosso ver, numerosas enfermidades e desequilíbrios de origem psicológica que o fichário dos senatórios nos permite entrever. Acreditamos que semelhante desajuste desaparecerá com o tempo, quando o materialismo ceder lugar à fé nos valores espirituais. Estes, pouco a pouco, nos devolverão a harmonia entre os sexos que, no presente, estamos evidentemente perdendo, com vastos prejuízos para a saúde do corpo e da alma, em quase todas as classes. Julho de 1981. F.W., jovem, ainda, em tempo de observação nas zonas da licenciosidade, deparei-me certa feita com uma vendedora de amor que era muito devota de Nossa Senhora, a quem pedia forças para se libertar da vida que levava. Certas pessoas e mesmo comunidades não seriam rigorosas demais no julgamento sumário e excludente dessas criaturas. Quem nos dirá que essa irmã não se achava numas faixas de provação na qual vivia ela sem nenhum prazer, atendendo aos que buscam prazer? E quem de nós estará privado da bênção da oração, especialmente quando sofremos, se todos nós, os homens e as mulheres da terra, somos filhos de Deus, cada qual de nós em determinado degrau nas escadas da vida? Encarando-nos com ar sério, o médium indaga, e as fornecedoras de amor em troca de emoções, de empregos e de interesses que não são diretamente por dinheiro? Agosto de 1976. F.W., existe comparação válida entre Sodoma e Gomorra e os tempos atuais? Os pessimistas, digo com licença deles, dirão talvez que sim, mas entendemos que a Terra caminha para mais altos horizontes em matéria de compreensão. E, na certeza de que nunca seremos abandonados pela providência divina, acreditamos que Deus nos concederá recursos para burilar-nos, no tocante ao amor, a fim de que a sociedade terrestre, depois de longas experiências, possa atingir o máximo de paz e felicidade no relacionamento entre as criaturas que a constituem. Agosto de 1976. F.W., o erro é uma indesviável necessidade evolutiva. A lei que nos rege é a lei do bem de todos, ante a providência divina. O erro no caminho da evolução é facultativo, não obrigatório. Não nos será lícito esquecer que todos somos responsáveis em nossas escolhas e decisões. Outubro de 1976. F.W., o que lhe ocorre dizer às pessoas que, embora se esforcem, não conseguem se espiritualizar porque se sentem cativas de remanescentes paixões ou fortes algemas emocionais? Ainda quando nos sintamos encarcerados em ideias negativas que, às vezes, nos colocam em sintonia com inteligências encarnadas ou desencarnadas ainda presas a certos complexos de culpa, conseguiremos a própria liberação desses estados, claramente infelizes, se nos dispusermos com sinceridade a varar a concha do nosso próprio egoísmo, esquecendo, quanto ao aspecto desarmônico de nossa vida mental, para servir aos outros, especialmente aqueles que atravessam provações e problemas muito maiores do que os nossos. Abril de 1977. 35. Impotência masculina. MN. A impotência masculina é um sintoma cada vez mais frequente desta síndrome, que graça na sociedade contemporânea, a urbanite, dificultando ainda mais o relacionamento humano. À exceção de pequena percentagem em que o fator causal está ligado a doenças orgânicas,
A grande maioria dos casos de impotência tem suas raízes profundas nos fatores psicológicos, demandando longos e laboriosos tratamentos. Ao lado de toda uma propaganda dirigida para a exploração do corpo e do prazer sexual, o homem e a mulher estão sofrendo pressões diversas no campo mental, porque as necessidades são outras. O mundo mudou. Hoje, as marteladas no mundo nervoso da criatura são muito mais intensas e constantes. A libido não é absolutamente igual para todos, ela é variável, como sabemos. As criaturas nascem com um quantum de energia sexual e, nos dias de hoje, há um desgaste maior em virtude da solicitação muito mais intensa da atividade mental. Este assunto de enorme relevância foi levado a Emmanuel e o orientador espiritual, através de Chico Xavier, deu-nos esclarecimentos muito importantes. Os casos de impotência masculina estão aumentando nos dias de hoje. Por quê? A vida atual na Terra exige muita movimentação das energias mentais. O chamado progresso tecnológico reclama atividades múltiplas, tanto para o homem quanto para a mulher, ambos chamados pela força da evolução a colaborar na sustentação de serviços diversos. O esforço humano, na atualidade, é imenso, de vez que os processos de vivência requisitam pesados tributos da força nervosa, o que resulta em desgastes naturais apreciáveis no dia a dia da existência. Ao que nos parece, isso pesa fortemente sobre a potencialidade sexual, sempre interligada com os impulsos da mente. Acreditamos, por essa razão, que as relações sexuais solicitam certa parcimônia, como imperativo de preservação da própria tranquilidade psicológica das criaturas, evitando-se as moléstias de teologia obscura que podem ser observadas no campo dos sanatórios e recantos de tratamento de doenças mentais a se multiplicarem assustadoramente no mundo. Julho de 1982. Com relação a essa necessidade de parcimônia e equilíbrio na utilização do sexo, vamos buscar ainda em Emmanuel, em seu livro, Vida e Sexo, capítulo 20, uma advertência muito oportuna. Segundo seu esclarecimento, existe o mundo sexual dos espíritos de evolução primária, muito irresponsáveis em suas ligações, e existe o mundo sexual dos espíritos conscientes, aqueles que já conhecem as suas obrigações à frente da vida. O primeiro grupo se mantém fixado à poligamia, às vezes desenfreada, e só muito pouco a pouco despertará para as noções de responsabilidade no plano do sexo, e o segundo já procura elevar os próprios impulsos sexuais, educando-os em mecanismos de contenção. Realmente, os casos de impotência e frigidez exigem apoio psicoterápico, e a doutrina espírita valoriza o trabalho do profissional da área médica. Mas há necessidade de se destacar também o imperativo da disciplina para o homem e para a mulher, a fim de que a energia sexual proporcione toda a felicidade inerente à sua utilização. MN, julho de 1982. 36. Homossexualidade e conduta. FW, foi fundado na Inglaterra um agrupamento ou instituição chamado Gay Christian, reunindo clérigos de algumas igrejas que se declaram cristãos e homossexuais. O que lhe ocorre dizer a respeito de tal iniciativa? Tivemos notícia desse movimento. Esperamos o que possa surgir desse inesperado tentame, rogando para nós todas as bênçãos de Deus. Janeiro de 1977. Encontro pela Paz, como o Espiritismo encara o problema da homossexualidade. Qual a melhor atitude da sociedade frente a essa ocorrência? Acreditamos que o tempo e a compreensão humana traçarão normas sociais suscetíveis de tranquilizar quantos se vinculam a semelhante segmento da comunidade, assegurando-se-lhes a bênção do trabalho com o respeito devido a todos os filhos de Deus. Até que isso se concretize, não vejo pessoalmente qualquer motivo para críticas destrutivas e sarcasmos incompreensíveis para com os nossos irmãos e irmãs portadores de tendências homossexuais. A nosso ver,
claramente iguais às tendências heterossexuais que assinalam a maioria das criaturas humanas. Em minhas noções de dignidade do espírito, não consigo entender por que razão esse ou aquele preconceito social impedirá a certo número de pessoas de trabalhar e de serem úteis à vida comunitária, unicamente pelo fato de haverem trazido do berço características psicológicas ou fisiológicas diferentes da maioria. Nunca vi mães e pais, conscientes da elevada missão que a divina providência lhes delega, desprezarem um filho porque haja nascido cego ou mutilado. Seria humana e justa nossa conduta em padrões de menosprezo e desconsideração, perante os nossos irmãos que nascem com dificuldades psicológicas. Março de 1984. Fernando Moura fez uma série de estudos sobre o homossexualismo na Folha Espírita e recebeu muitos questionamentos através da correspondência sobre o assunto. O espírito de Emmanuel deu as respostas pela psicografia. F.W. O que diz o mundo espiritual acerca das cirurgias médicas para a mudança de sexo? Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta na questão 202, quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os mentores da codificação kardeciana responderam, isso pouco importa ao espírito, ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Evidentemente, as cirurgias médicas para a mudança de sexo se enquadram nos princípios do livre-arbítrio com as respectivas derivações na lei de causa e efeito. F.W. É lícito a duas pessoas do mesmo sexo viverem sob o mesmo teto, como marido e mulher. A esta indagação o codificador da doutrina espírita formulou a questão 695, em O Livro dos Espíritos com as seguintes palavras: o casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? Os orientadores dos fundamentos da doutrina espírita responderam com a seguinte afirmação: é um progresso na marcha da humanidade. Os amigos encarnados no plano físico com a tarefa de sustentar e zelar pelo cristianismo redivivo, na doutrina espírita estão aptos ao estudo e conclusões do texto em exame. F.W. Sob o aspecto moral, como fica o homossexual que induz um heterossexual a mudar sua preferência sexual? Referentemente ao assunto, encontramos em O Livro dos Espíritos o iluminado codificador da doutrina espírita articulando a pergunta que consubstancia a questão 843, nos seguintes termos: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E os seus assessores da vida maior esclareceram, visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio o homem seria máquina em todos os processos felizes ou infelizes do relacionamento humano. Cada um de nós está subordinado ao preceito evangélico, dos mais expressivos, que nos rege a vida. A cada espírito será sempre atribuído o resultado de suas próprias obras. Julho de 1984. 37. Cirurgia para mudança de sexo. Dr. Silvio Lemos, do ponto de vista espírita, que pensam nossos benfeitores espirituais, ou nosso irmão Chico Xavier, sobre as cirurgias para a mudança de sexo? Este é um assunto que vem sendo muito debatido em toda parte. Nós tivemos uma comunicação de uma pessoa que desencarnou em Paris e se submeteu a esse tipo de cirurgia, trocou o nome, mas, ao chegar no espaço, seus familiares lhe disseram que enquanto fosse o tempo em que devia durar a sua permanência na Terra, ele teria de usar o nome de homem com o qual se caracterizava neste mundo. É possível, em casos, de pessoas portadoras de dificuldades morfológicas muito grandes, quando a criatura nasce com defeitos congênitos reconhecidos, que se utilize da cirurgia plástica para regenerar-se. É um direito que lhe cabe. Agora, simplesmente por uma questão psicológica, por exemplo, para o homem que nasce com tendências femininas ou para a mulher que manifesta, desde cedo, tendências masculinas, eu creio que, só por isso, não se deve fazer essa cirurgia.
Vamos esperar que o médico ajude o cliente a pensar muito, porque se o médico encontra um corpo morfologicamente perfeito, com as características masculinas ou femininas, creio que seria contrariar demais a lei de causa e efeito e a necessidade de segregação daquele espírito na cabine do corpo, porque a operação seria apenas uma questão de caça-prazer. Outubro de 1996. 38. Retorno dos habitantes da Cidade Estranha. O artigo Cidade Estranha de Carlo W. Goldstein, pseudônimo de Hernani Guimarães Andrade, publicado na Folha Espírita de janeiro de 1989, relata a impressionante revelação feita pelo médium Xavier. Os habitantes da Cidade Estranha foram responsáveis pela liberação sexual do final dos anos 60 e de toda a década de 70. Com repercussões decisivas na mudança dos costumes e do relacionamento humanos. Eis o artigo. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando, entre si, a dominação da terra. Conservam, igualmente, quanto ocorre nos mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais e anjos decaídos da ciência, buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Xavier, F.C. Libertação, pelo Espírito André Luiz. Rio de Janeiro, Feb. 1949, capítulo 1, página 20. No plano astral inferior, em 1949, a Federação Espírita Brasileira lançou a obra intitulada Libertação, ditada pelo Espírito André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. Esse trabalho contém minucioso relato acerca das regiões umbralinas situadas no mundo astral inferior. Em obras anteriores, André Luiz já houvera também feito alusões a essas tenebrosas zonas purgatoriais existentes no além. Com o desenvolvimento da transcomunicação instrumental TCI, efetuada por inúmeros investigadores nos EUA e principalmente na Europa, obtiveram-se interessantes revelações a respeito das paragens espirituais inferiores que confirmam e complementam as informações fornecidas por André Luiz, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. As primeiras alusões detalhadas, feitas por comunicadores espirituais, às zonas do astral inferior, obtidas através de instrumentos, encontram-se na obra de Friedrich Wilhelmsson, intitulada Sprechfunk mit Vesturbenen, 1967. Este livro foi vertido para o português e editado, em 1972, sob o título Telefone para o Além, pela editora A Civilização Brasileira. No capítulo 20 do trabalho de Friedrich Wilhelmsson, encontram-se interessantes descrições acerca do que ele chama de cavernas do submundo. Elas, depois me foi descrito o plano inferior, que abriga os representantes de pavorosas deformações do espírito humano. Tais deformações podiam assinalar-se como consequência direta da crueldade em geral, cuja força cega criou, dentro da plasticidade de fácil configuração da matéria das esferas sutis, regiões ocas, que os meus amigos chamam de cavernas. As ondas negativas de pensamento e emoções, sobretudo o pavor, a inveja, e o ódio, mediante a força do desejo e da imaginação, formam, facilmente, com a matéria astral, elementos que correspondem exatamente ao caráter desses impulsos emocionais. O estado da coisa em si, ou seja, a formação do ambiente, parece processar-se de modo quase automático, independentemente portanto da vontade individual. Joergenson, 1972, páginas 80 e 81. Os espíritos daqueles que sistematicamente praticaram o mal, exercendo a crueldade e vivendo à custa de atividades criminosas, ao morrer resvalam automaticamente para o interior dessas cavernas do astral inferior. Ali demoram anos e até séculos, engolfados em delírios horrendos e sofrendo terríveis torturas criadas por eles próprios,
como consequência dos fatores ideoplásmicos criados pelas suas mentes enfermiças e maléficas. Joergenson foi informado pelos seus amigos espirituais comunicantes, através de instrumentos eletrônicos, que sobrevieram mudanças significantes para os habitantes daquelas regiões tenebrosas. Essas mudanças têm ocorrido graças à propagação de ondas especiais de rádio. Tais ondas criadas no próprio plano astral, por técnicos desencarnados, atuam de forma estimulante sobre os encarcerados naquelas lúgubres cavernas. Devido à sua natureza mecânica e impessoal, as referidas ondas produzem um despertamento casual e passageiro nos espíritos em estado de intensa perturbação, facilitando o estabelecimento de um melhor contato com eles. Por essa razão, um certo grupo de espíritos resolveu irradiar uma onda especial de propagação, visando apressar o reerguimento dos referidos condenados. Essa operação libertadora, cuja denominação é Despertar dos Mortos, tem um papel relevante. Como diz Joergenson, embora possa parecer fantástico, tudo indica que a maioria dos mortos das regiões do astral inferior encontra-se em um estado de sono profundo, principalmente aqueles que tiveram morte violenta. Cite, página 81. A referida operação de despertamento equivale a uma intervenção psíquica, diz Joergenson, mediante a qual os adormecidos podem ser arrancados do jugo de seus pesadelos e obsessões. Ele acrescenta o seguinte: esse sonho astral, que é uma espécie de tolimento, é intensamente vivido pelos adormecidos como imaginação plástica fluídica, portanto como realidade objetiva. Com o despertar, eliminar-se uma parte das maiores dificuldades, pois então os mortos encontrariam aberto o caminho para os seus novos planos de existência em comunhão com almas humanas. Cite, página 81. Essas operações de despertamento e resgate de entidades devedoras situadas nos abismos do astral inferior têm sido levadas a efeito há muitos milênios e por variadas formas. Incumbem-se delas os espíritos das esferas mais elevadas. Dessa forma, periodicamente, leivas imensas de entidades espirituais são reinjetadas nas correntes da vida carnal, provocando mudanças profundas nos hábitos sociais, revoluções, guerras e também progresso, desenvolvimento cultural e técnico. Os mentores espirituais, que orientam o processo evolutivo da humanidade, dosam sabiamente o ingresso dos ingredientes espirituais na massa humana planetária, de maneira a obter-se, finalmente, algum progresso efetivo das criaturas. Está claro que, concomitantemente, retornam novamente à esfera em que vivemos, também, aqueles espíritos missionários que se destinam a promover a elevação intelectual e moral dos homens, o desenvolvimento científico e tecnológico, a melhoria das condições de vida etc. Em contato com a influência desses seres superiores encarnados, as entidades inferiores devolvidas às correntes da vida carnal ganham certo aprimoramento, ao mesmo tempo em que contribuem para maior aperfeiçoamento dos espíritos missionários incumbidos de ensiná-los. Tal processo de interação dialética vem se processando ao longo dos milênios, representando a paciente e sistemática forma como a divina consciência opera no sentido de levar as criaturas à máxima perfeição. Quem compulsar cuidadosamente a história, verificar a realidade dessas transformações periódicas, dos momentos de grandes crises, lutas e tragédias sociais, seguidas de progresso e revoluções nos costumes e comportamentos humanos. Esse atrito constante, gerador de altos e baixos, seguidos de mudanças e progresso, não ocorre apenas no total da humanidade. Tal fenômeno manifesta-se, também particularmente, em cada setor da vida diária, nos países, nos estados, nas cidades, nos núcleos menores de atividade, nos lares e nos próprios pares de indivíduos. Para termos uma ideia do preparo de uma operação de reciclagem de espíritos devedores,
destinados ao reingresso nos circuitos da vida carnal. Tomamos como exemplo um episódio que nos foi relatado, há 30 anos, pelo nosso caro amigo, o conferencista espírita Newton Boechat. Elo. A Cidade Estranha. Em 1959 ficamos conhecendo Newton Boechat. Ele acabara de findar um roteiro de palestras e, passando por São Paulo, aproveitou a oportunidade para visitar-nos, iniciando então um relacionamento amistoso conosco, o qual tem durado até os dias de hoje, cada vez mais firme e cordial. Naquela ocasião ouvíamos, interessados, as informações muito atualizadas que Newton nos comunicava sobre o movimento espírita e, particularmente, a respeito de seu convívio com o grande médium de Pedro Leopoldo, Chico Xavier. Newton Boechat esteve no IBPP, para uma breve visita, no dia 16 de janeiro de 1989, às 14 horas, em companhia do professor Apolo Oliva Filho e sua digna esposa, Dona Neide Gandolfi Oliva. Naquela oportunidade, aproveitamos para relembrar nosso primeiro encontro ocorrido há 30 anos. Pedi ao Newton que tornasse a contar o episódio que lhe fora revelado por Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, e que ele me transmitira naquela ocasião em que nos vimos pela primeira vez. Os que conhecem Newton são testemunhas da sua notável memória. Aproveitamos, então, para obter a gravação do seu depoimento e conservá-lo, mais fielmente, para a posterioridade e para os arquivos do IBPP, uma súmula do que nos foi informado pela segunda vez. Newton Boechat iniciou explicando que inúmeros fatos têm sido contados por Chico Xavier, em caráter íntimo, aos seus amigos e que, na ocasião, algumas vezes não era oportuna a sua revelação ao público. Entretanto, com o passar do tempo, tais confidências foram se tornando livres de censura e poderiam ser dadas a conhecer, sem quaisquer inconvenientes. Assim, por exemplo, quando Newton estivera com Chico Xavier, em 1947, na cidade de Pedro Leopoldo, o livro intitulado No Mundo Maior, tinha sido recentemente psicografado por aquele médium, mais precisamente, terminou de recebê-lo em 25 de março de 1947. Nesse livro há um capítulo versando sobre o sexo, K.X. Cerca de 30% da matéria deste capítulo, recebida psicograficamente, teve de ser suprimida, para não causar reações negativas, devido aos preconceitos ainda vigentes em nosso meio, naquela época. Somente mais tarde, puderam vir a lume livros que abordaram um tanto livremente as questões ligadas ao sexo. Mas o episódio que Newton ficou sabendo, foi-lhe relatado justamente logo após Chico Xavier haver recebido o livro No Mundo Maior, aproximadamente há uns 41 anos atrás. Em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, havia um bembuzal onde o médium costumava passear e conversar com os amigos que o procuravam. Foi ali que Chico revelou o caso ao Newton. Elo. Em um dos constantes desdobramentos astrais ocorridos com o nosso médium maior, durante o sono, Emmanuel conduziu o duplo astral de Chico Xavier a uma imensa cidade espiritual, situada numa região do umbral. Esta lhe pareceu extremamente inferior e bastante próxima da crosta planetária. Era uma cidade estranha não só pelo seu aspecto desarmônico e antiestético, como pelas manifestações de luxúria, degradação de costumes e sensualidade dos seus habitantes, exibidas em todos os logradouros públicos, ruas, praças etc. Emmanuel informou a Chico que aquela vasta comunidade espiritual era governada por entidades mentalmente vigorosas, porém negativas em termos de ética e sentimentos humanos. Eram esses maiorais que davam as ordens e faziam-se obedecer, exercendo sobre aquelas entidades um poder do tipo da sugestão hipnótica, ao qual tais espíritos estariam submetidos, ainda mesmo depois de reencarnados. Pelas ruas da referida cidade estranha, desfilavam,
De maneira semelhante a cordões carnavalescos, multidões compostas de entidades que se esmeravam em exibições de natureza pornográfica, erótica e debochada. Os maiorais eram conduzidos em andores ou tronos colocados sobre carros alegóricos, cujos formatos imitavam os órgãos sexuais masculinos e femininos. Uma euforia generalizada parecia dominar aquelas criaturas.